Então vamos imaginar agora assim, ó. Pedro está vindo vai ter um encontro com São Pedro, Pedro mesmo, o apóstolo. Vocês estão todos sentados, aí Pedro agora vai começar a falar de Jesus. Aí ele diz assim: meus irmãos, abram a Bíblia no Evangelho de Mateus. Tinha Bíblia? Então quando Pedro falava do Evangelho, ele usava a Bíblia? Quando João falava, ele usava a Bíblia? Sabe como é que ele fazia? Ele fazia bem assim: um dia eu estava lá na Galileia, junto com os outros discípulos, aí Jesus me chamou eu, Pedro, Tiago e João, e começamos a subir a montanha, o Monte Tabor, e quando nós chegamos lá, aí o que aconteceu? Jesus começou a ficar brilhando, eu nunca tinha visto uma coisa daquela, isso é Pedro falando. Aí ele ficou com uma veste branca, mais branca do que uma roupa que uma lavadeira lava, e de repente apareceu do lado dele Moisés e Elias, que conversava com eles. Quem veio primeiro não foi a Bíblia, quem veio primeiro foi a palavra. Entenderam? Quem veio primeiro foi a palavra. Pedro não usava a Bíblia. Quando os apóstolos começaram a morrer, a preocupação da igreja no início foi essa: então nós precisamos deixar alguma coisa escrita. Aí Deus começa a se revelar, a inspirar os autores a escrever o que os apóstolos falavam. Então a Bíblia veio depois, viu, meus irmãos? A Bíblia não veio primeiro, não. Entenderam aqui? Então existem duas verdades: uma verdade falada e uma verdade não, agora eu quero que vocês respondam bem forte. Existe a revelação falada, a revelação, e quem veio primeiro, depois veio. Quem foi que começou a usar a Bíblia? Os que vieram depois dos apóstolos, quando eles já estavam mortos. Aí a Bíblia, lá pelos anos 60, 70, 80, 90, começou-se a escrever. Então na igreja existiam duas verdades: os apóstolos que falavam e os que vieram depois dele, que pegavam o que estava escrito. Você sabe que no Evangelho de João diz assim, né? Lá no finalzinho, capítulo 20, me parece, e o 21 também, que tudo aquilo, os feitos de Jesus, se pudessem todos serem escritos, se colocariam, as bibliotecas do mundo inteiro não poderia conter. Então significa que teve coisas que Jesus fez que não foi, mas que os apóstolos mas não foi. Então, meus irmãos, então vamos tirar essa história que só o que está escrito na Bíblia é o que é verdade, o que não está escrito não é. Então vou fazer diferente para vocês. Por exemplo, eu comecei a missa, então faz de conta que esse senhor que está aqui na minha frente, aqui ó, ele vai começar a escrever sobre a minha pessoa. Então ele está ali escrevendo, aí ele diz assim, no início da missa ele começa a escrever: o padre José Augusto entrou com 2 sacerdotes na frente dele. Aí ele veio aqui na frente e incensou o altar. Depois ele ficou ali na cátedra. Aí na hora do evangelho, ele veio e pegou
a palavra de Deus e começou a falar. Isso aqui é verdade? Agora eu vou dizer outra coisa. Agora ele não colocou que no início eu segurei o microfone, depois eu dei o microfone para o seminarista, depois eu vim aqui na frente e fiquei bem do lado esquerdo, depois eu fui para lá, andei de um lado para o outro. Isso está escrito? Mas por não estar escrito é mentira? Meus irmãos, então o que a igreja ensina e que não está escrito é verdade também, viu? Não é só o que está escrito, não. Então, por favor, não entre no próximo ano com dúvida, achando que porque na Bíblia não está escrito que Nossa Senhora subiu ao céu, que isso é mentira. Só porque não está escrito. Primeiro, a Sagrada Escritura não foi escrita para falar da Virgem Maria, mas os apóstolos viram ela subindo. Só não está escrito, e é verdade.